Mara, primeiramente, obrigado pela sua entrevista para a nossa revista Toda a Vida. A primeira indagação a respeito de nutrição, da importância da alimentação é a seguinte: que alimentos você considera os essenciais, que não podem estar de fora da geladeira, da despensa, de quem quer ter uma vida longa? Primeiramente, obrigada, eu agradeço o convite, né, de estar aqui com você hoje. Eu considero todos os alimentos importantes, né? Mas o que não pode deixar de estar na nossa vida hoje são os grãos, os cereais, as frutas, as verduras, né? Carnes, peixe que a gente também precisa de proteínas leguminosas, que são proteínas vegetais, o feijão, a lentilha, ervilha, o grão de bico. Eu considero todos os alimentos superalimentos, desde que sirva para você, né? Porque o alimento, ele tem que fazer bem para nós, né? Não existe um superalimento, na minha opinião. Existem alimentos que te fazem bem, que te nutrem, né? O que pode fazer bem para mim, pode não fazer para você. Como é o caso de alguém que tem diabetes, né? A dieta vai ser diferente para alguém que não tem esse problema. Então, todos os alimentos, desde que evite alimentos refinados, processados, excesso de gordura, né? Então tem que ser alimentos sem gordura, pouca gordura, evitar gordura saturada, evitar gordura trans, pouco sal na alimentação, retirar um pouco o açúcar, né? Então, os industrializados, eles estariam, não vamos dizer numa lista negra que é muito pesado, mas eles estariam, deveriam ser colocados à parte, assim, numa dieta saudável. Utilizar pouca quantidade, né? Basear mais a alimentação em alimentos mais naturais, cereais integrais, grãos, sementes, né? Que hoje nós... Bom, o brasileiro, ele está modificando os hábitos de vida, né? Não sei, você que trabalha com essa área, você vê que eles estão modificando os hábitos de vida. Por quê? Porque eles estão vendo que tem muitas doenças degenerativas que influenciam no estilo, que o estilo de vida influencia, né? Como diabetes, doenças cardiovasculares, próprio câncer. Então, eles estão mais preocupados com a alimentação. Já excluiu diabetes, que também é um assunto da nossa revista agora para uma próxima edição, né? Que alimentos você considera que eles são preventivos? Existem alimentos preventivos ao diabetes? Olha, a diabetes, a responsabilidade de quem tem diabetes tem que ter uma responsabilidade com a alimentação, né? A começar até pelos horários que vai comer, né? Porque é importante você determinar os horários, fazer 5, 6 refeições por dia para comer uma quantidade menor. Eu acho que a moderação para quem tem diabetes é muito importante, né? Você fracionar as refeições e os alimentos, retirar o açúcar, né? Que o diabético tem que retirar o açúcar. E substituir o açúcar, pode ser por um adoçante mais natural, uma stevia, o próprio sucralose, que hoje estão usando, né, como adoçante, mas comer mais frutas, verduras também. O diabético, ele tem que ter aquela responsabilidade que ele tem que ele cuidar da alimentação dele, que hoje falta um pouco isso, né? E a importância das fibras, que elas são muito faladas, né, para ajudar no funcionamento do intestino. Isso também, assim, se comprova. Quais são os alimentos que possuem alto teor de fibra? As sementes são ricas em fibras, né, e proteína, tá? Então a chia, a linhaça, né, são boas fontes de fibras, né? Os cereais integrais, né, a aveia, eu sou muito fã do farelo de aveia, né, para auxiliar, porque o farelo de aveia tem fibras que auxiliam na redução da absorção do colesterol, né? Tá? E ela também ajuda, não sei se isso é mito ou não, mas a conter o apetite. É verdade isso? Sim, porque a fibra, ela dá essa sensação de saciedade. Então, os alimentos que têm fibra são basicamente os alimentos naturais, né? As frutas, as verduras, né? As sementes. Então. E a situação também de alimentos que contêm apetite, eles são recomendáveis porque a obesidade também pode ser considerada uma doença, né? A obesidade é um fator de risco bem importante hoje, né? Estima-se que o índice vai só aumentar, né? De obesidade. Então,
alimentação para controlar a saciedade, né? Para controlar essa obesidade, tem que ter alimentos que saciam, né? Para você comer com moderação. Porque um dos princípios fundamentais da alimentação é a moderação, né? Com certeza. E também você variar esses alimentos, né? Porque hoje o que eu vejo é que muitas pessoas comem todo dia a mesma coisa, né? Não tem aquela variedade, né? Então, variedade, moderação são importantes para você ter uma boa alimentação. Perfeito. E existem algumas substâncias que são muito elogiadas, né, na situação da longevidade. O selênio, o ômega 3. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas propriedades, onde é que elas estão, em quais alimentos e quais outras propriedades nutricionais são importantes para quem quer longevidade. Então, o ômega 3 você vai encontrar na chia, na linhaça, nas sementes, né? Que são fontes naturais de alimentos. Você vai encontrar também no óleo, no peixe, né? Peixe de alto mar, no salmão, no atum. E os nuts, assim, as amêndoas também possuem? Possuem, as amêndoas, né? As oleaginosas, né? Que a gente chama de oleaginosas, as amêndoas também possuem ômega 3, possuem os minerais que você falou, o selênio, né? E qual a propriedade do selênio, basicamente? Que também dá saciedade, né? Porque as oleaginosas também são fontes, né, de gordura boa, né? Tá? Que a ômega 3 é uma gordura boa, né? Sim, a canela, é verdade que ela sacia ao mesmo tempo, quer dizer, ela dá uma situação de você não controlar o apetite e também ela acelera o metabolismo? A canela, sim, ela tem substâncias que aceleram o metabolismo, né? A canela. E o selênio, o que o selênio, especificamente o selênio e o ômega 3, o que eles contribuem no corpo humano, né? Nossa fisiologia. O ômega 3, ele vai proteger, vai ajudar na imunidade, vai proteger os seus vasos, né? Tá? E o selênio também tem a função dos hormônios, né? E existem outros componentes que você vê que também são relevantes para quem quer ter essa situação, uma dieta que leve à longevidade? As vitaminas, quais você considera? Por exemplo, a vitamina D é muito falada em função dos ossos, do cálcio. Hoje, você vê muito em consultório, quando eu atendo em consultório, você vê muitas pessoas com a vitamina D baixa. Um fator é o nosso clima, que né? Não tem sol. Não tem sol, porque a gente precisa do sol para a absorção da vitamina D, e a vitamina D ela é responsável pelo metabolismo, ela regula o nosso metabolismo, né? A gente precisa da vitamina D, influencia nas doenças cardiovasculares a falta de vitamina D também, né? Então, quais os alimentos que tem? Hoje está se fazendo muita reposição de vitamina D, né? Então, mas tem alimentos que têm vitamina D, né? O próprio peixe, óleo de fígado de bacalhau, que antigamente se tomava muito, né? Por um motivo, né? Né? Então, hoje a vitamina A também para a pele, né? É muito importante a vitamina A, mas você encontra nos alimentos, né? Então, você comendo frutas, verduras, você vai estar suprindo as necessidades de vitaminas e minerais, né? E ainda na vitamina D, então a vitamina D não basta ingeri-la, né? Tem alguns alimentos que você tem que ingeri-lo e também tomar o sol para você poder fazer com que ele tenha algum efeito, né? Isso. Quanto às outras vitaminas, as proteínas, tem alguma recomendação também no sentido de aumentar a funcionalidade delas no organismo, a efetividade delas? Por exemplo, tem a vitamina B12, que necessita de alimentos de origem animal para você se consumir. Quem é uma pessoa vegetariana, por exemplo, tem que fazer reposição, né? E nesses casos a reposição vitamínica, ela é fundamental. Quando é que você percebe assim, puxa, essa pessoa precisar uma complementação, aspas, artificial. Esses complementos vitamínicos até que... Só se você vai ter que fazer os exames de acompanhamento, se tiver necessidade você vai ter que repor, exame né? de sangue para saber como é que está o ferro, como é que está a B12. Né? Mas, o que o exame de sangue também revela além do ferro da B12, que é importante em termos de nutrição? Nutrição, os minerais também, né?
E a questão aí de... Você falou do selênio, que também é um mineral que mantém a sua pele lisa, né? O selênio é um mineral que auxilia também na firmação da pele, né? Então, os minerais estão todos são importantes para a manutenção do organismo, né? Então, todos eles, não tem aquele mineral específico importante, né? Sim. Né? O selênio, o zinco, o próprio potássio, né? Temos que regula, de tudo um pouco, um pouco, né? Uhum. Mas e agora para entrar num assunto mais que já é uma certa confusão, assim, é meio polêmico. Mas o colágeno, né? Agora estamos saindo um pouquinho da questão de longevidade, que a gente está falando de longevidade, mas tem qualidade de vida. E a vaidade acaba sendo um fator importante. As pessoas acabam aderindo muitas vezes a uma dieta, não porque está sentindo que o seu organismo está se deteriorando, mas porque às vezes a pele está flácida e o colágeno entra muito nisso, né? Muita gente consome colágeno. Ele realmente ajuda? Olha, se você comer alimentos ricos em proteína, por exemplo, um atum, um ômega 3, um atum, um salmão, você vai estar contribuindo, porque tem, né? Tá, o colágeno, depois, nas pesquisas dizem que depois dos 40 anos você tem que utilizar. Mas se você tem uma boa alimentação, não tem necessidade, né? Não tem necessidade. A natureza então nos provê. Eu acho que depende da alimentação de cada pessoa, né? Então, a natureza, ela nos dá tudo isso. É isso que eu queria chegar, porque se você vê as pessoas que vivem, os antigos, eles não usavam colágeno, eles não usavam alimentos industrializados, né? Eles viviam muito, muito bem. Né? Então, por exemplo, no caso aí da minha avó, que tem uns 94 anos, ela utiliza o colágeno, né? Tem uma alimentação natural, né? Mais natural, então... Porque a vida moderna acabou trazendo uma praticidade... O que eu vejo é o seguinte, tem pessoas que não se alimentam corretamente, daí tem a necessidade de uma suplementação, entendeu? Se você não se alimenta corretamente, você tem a necessidade. Eu já atendi casos de adolescentes que chegavam em casa e não tinha alimentação, porque os pais trabalham, porque daí você acaba restringindo os seus alimentos, né? Daí tem a necessidade de fazer uma suplementação, senão não, né? Perfeito. E os alimentos anticancerígenos existem? Quais são? Existe as verduras, né? Brócolis, couve-flor, né? Que tem substâncias anticancerígenas, né? O próprio tomate, que tem o licopeno, que protege contra... Você citou dois aí que eles são recomendados, ser muito falados para o câncer de próstata, né? Que o tomate e o brócolis parece que eles também atuam nesse sentido, né? Para o câncer de mama existe alguma coisa? Porque eu estou citando aí um câncer que é muito nocivo para o homem, né? Todo mundo morre de medo, os homens sabem que existe até um fator genético também em cima disso pesado, e para os homens é o maior pesadelo, é o câncer de próstata, para as mulheres é o câncer de mama. Tem alguma coisa, algum alimento que seja preventivo do câncer de mama? Todas as verduras, eu acho, né? Porque o importante é você consumir a variedade. Não adianta hoje nós estamos muito focados em, minha alimentação é essa, eu vou comer todo dia aquilo. Você tem que variar as verduras, né? E as frutas, que daí você vai conseguir comer todos os minerais e vitaminas que você precisa. E dentro dessas frutas e verduras tem minerais que vão auxiliar na prevenção do câncer, né? Do câncer dos cânceres, né? Na verdade, todos, né? Perfeito. E qual a contribuição dos alimentos integrais? Proteína, né? São ricos em proteína e proteína vegetal, né? Principalmente para quem tem um baixo consumo de alimentos de origem animal, né? Tá? Tem proteínas, tem fibras, né? Tá? Auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Na obstipação, né? Auxilia no bom funcionamento do intestino, né? Porque o nosso intestino funcionando bem, nós prevenimos várias doenças, né? Por quê? Porque a nossa flora intestinal é responsável, né? Para eliminar várias bactérias ruins no organismo, né? Então, para isso também servem os cereais integrais, né? Perfeito. E a situação dos alimentos orgânicos versus os alimentos produzidos em larga escala? Então, eu acho assim, que uma alimentação saudável começa na produção do alimento,
né? Então, os orgânicos hoje, que são produzidos sem produtos químicos, que utilizam até verduras como adubo, humus de minhoca, humus de minhoca como adubo, então esses alimentos vão ser muito mais saudáveis, né? Tá? Naturalmente mais saudáveis. Naturalmente mais saudáveis, né? Então, e hoje no Brasil já tem produção de alimentos orgânicos boas, né? Tem as frutas, né? O próprio morango, que todo mundo fica com medo de comer devido aos agrotóxicos, né? Então tem manga, tem morango, tem as hortaliças, né? Então hoje eu vejo que a gente tem condições de ter uma alimentação saudável, né? E os orgânicos realmente começa ali, né? Os orgânicos vai trazer uma alimentação mais saudável para quem produz também, né? Porque não vai usar que são, até tem componentes deprimentes, isso, né, que né? causam depressão, Isso. atingem o sistema e para quem vai central. consumir esses alimentos, né? Então, os alimentos orgânicos são hoje eu considero o começo de uma alimentação saudável. E hoje também tem uma lei que você agora você tem que saber o destino, a origem dos alimentos, das verduras, né? A Anvisa agora, né? Que você tem que saber a origem, de onde veio a verdura que você está comendo. Isso é muito importante, né? Isso é importante. Então eu vejo que um grande avanço nós estamos retrocedendo, né? E avançando ao mesmo tempo. Retrocedendo e avançando ao mesmo tempo. Então, eu acho bem importante o aumento do consumo. Eu acho que tem que viabilizar mais para a população esses orgânicos, né? E os alimentos geneticamente modificados, há muita polêmica sobre eles, né? Há um tempo atrás havia, inclusive, essa percepção, esse medo de que eles acabassem afetando o nosso metabolismo, nossa configuração genética. Porque eles são modificados geneticamente. Então, hoje ainda não tem embasamento, né? E só surgirá com o tempo? Quer dizer, daqui a eu anos... Acho que se você utilizar alimentos orgânicos, você não vai precisar, né, de alimentos, né? O problema é que o brasileiro tem muita ganância, né? E acaba com a terra, né? Com os vitaminas, os minerais que tem na nossa terra, né? Então, eu acho assim, ainda falta mais estudos, né, para essa área Por enquanto é prematuro afirmar. É isso, muito prematuro afirmar. Eu vejo a importância dos orgânicos na alimentação hoje, mas os transgênicos, e a população ainda não está familiarizada com isso, eles acham, né? E quem conduz isso também são as empresas que produzem produtos, né? Então, eu acho que isso... Na verdade, tem um discurso aí da viabilização de alimentos em larga escala através dos geneticamente modificados, né? Uhum. Então é um assunto meio delicado e engraçado, isso que passou muito tempo, mas ainda assim não se tem ainda consistência, né, para afirmar. Apesar que no Brasil eles estão produzindo, né? Muito. Estão produzindo muito, né? Cada vez mais cria aquele Tzinho lá na embalagem, né? Mas o brasileiro ainda, se você fala transgênico, eles até confundem com, né? Então eu acho que ainda falta você mais estudos nessa pesquisas oficiais, né? E agora outro assim, que é mais recente e que também gera polêmica, os tais sucos detox. Sim. E o que eu vejo de um suco detox? Se você faz um suco caseiro, um suco sem conservantes, sem nada, e você usa verduras orgânicas, frutas orgânicas, vai ser um suco saudável, né? Muito mais saudável que um refrigerante, né? O que tem de vitaminas e minerais no refrigerante? Nada, né? Então, Já tentaram fazer uma versão vitaminada, né? Mas eu acho que não pegou. Então, eu assim, quando o suco é bem feito, né? Porque tem coisas com qualidade no mercado e tem coisas que não tem qualidade, né? Mas o que você achou desse suco? Delicioso e com certeza muito nutritivo, né? Então eu vejo assim, eu acho que um suco ele não substitui uma alimentação, né? O suco de fruta é um adicional,
né? Você não pode querer substituir uma alimentação, né? Ele agrega vitaminas, minerais, mas não substitui a alimentação, né? Tá? Perfeito. Acho que seria isso. Mara, tem mais alguma coisa que você queira colocar aí sobre alimentação e longevidade que você considera importante? Olha, o que eu acho assim, resumindo, né? Você tem que ter alimentos saudáveis também, tá? Adquirir alimentos saudáveis, isso começa com os orgânicos. Você tem que comer frutas, verduras, né, grãos, sementes e com moderação. Variar essas frutas e essas verduras, né? E pode comer uma proteína magra, né? Reduzir gorduras, né? Que hoje o pessoal come muito. A pressão do nosso dia a dia, às vezes a gente joga na alimentação, né? E não jogar, né? Eu acho que tem que começar, se você quer modificar os hábitos alimentares, começar com coisas simples. Por exemplo, diminuir o açúcar, adicionar um azeite de oliva para as suas artérias, reduzir o sal, mesmo que não tenha hipertensão, né? Porque isso faz bem, não precisa comer muito sal, diminuir as gorduras, os açúcares. Os açúcares. Então, coisas simples de se fazer que você começa a fazer uma boa mastigação, porque hoje o pessoal come com muita pressa, não mastiga os alimentos, né? Então, assim, são coisas simples que dá para você fazer no dia a dia. Parar para comer, porque a pessoa não senta ali e fala assim, agora eu vou comer. O que é importante? Você está no telefone, você não para ver aquilo que você está comendo, né? E isso não é bom, né? Porque daí você come muito rápido, você não mastiga direito o alimento chega no estômago, né? Tem que ser quebrado, né? Então isso causa mal-estar, não vai absorver direito os nutrientes, né? Então são coisas simples que hoje as pessoas às vezes deixam de lado, né? Então começar a modificar, ter mais responsabilidade pela alimentação, eu acho. Porque não adianta você ter alimentos saudáveis e não usufruir, né, de uma boa alimentação, né? Com certeza. Não usufruir, né? Você tem que sentar, você tem que comer, porque comer é gostoso, né? Você se alimentar é uma coisa gostosa. E também é uma forma de você reunir amigos. A alimentação não é só você estar entre amigos, né? Que também gera longevidade, né? Gera longevidade, Então a alimentação, ela está relacionada também a boas amizades, a felicidade, porque você está comendo, você está rindo, você está feliz com os seus amigos, né? Então isso também você tem que levar em consideração, que a alimentação é importante nesse aspecto também, né? Perfeito. Mara, em nome da revista Toda a Vida, então, eu agradeço a entrevista, tá? Foi muito útil, nossos leitores vão gostar com certeza. E agradeço bastante o suco que estava delicioso e saudável. Obrigado.